Engraçado, eu vim construir igreja, não estava ligado a nenhum ministério. Aí quando a igreja estava pronta, começou a chegar carta. Carta de Belo Horizonte, carta de Curitiba e carta do Sul, para me ligar ao ministério lá. Quer dizer, ajudar a construir a igreja não apareceu ninguém, né? Mas depois da igreja pronta, começou a chegar as cartas. Engraçado. E desde a minha mocidade, quando eu tinha 17 anos, 18 anos, e eu estava lá morando no bairro de Fátima, e que eu ouvia à tarde, quando eu chegava do serviço, eu saí de bicicleta para trabalhar, vinha aqui em Vila Velha trabalhar no centro de Vila Velha de bicicleta. E voltava à tarde, gastava 2 horas de bicicleta, de Vila Velha até no bairro de Fátima. Chegava cedo em casa, horário de verão assim, de dia ainda estava em casa. 7 horas eu estava em casa, saía às 4, 6 horas, estava em casa. Sol quente ainda. E tinha uns programas de rádio na Rádio Universo de Curitiba. Era uma rádio possante, que ela pegava no Brasil toda. Então vinha lá o pastor Manuel de Melo, vinha lá aquele outro lá, Mateusiense, programa da Assembleia de Deus, vinha da Cruzada, vinha vários programas de rádio ali. Mas depois entrava uma voz, entrava trombetas, clarinadas de Goiânia. Aquelas clarinadas entravam, eu parava assim e ficava ouvindo. Daqui a pouco aquela voz, pastor Joaquim Gonçalves. E ele falava dos selos, falava das eras, falava do profeta dessa era. E eu ficava ouvindo aquilo ali e pensando, meu Deus, é diferente de todos eles. E ele falava do batismo em nome do Senhor Jesus. Eu falei, e eu já entendi aquilo naquele tempo. Eu já li a minha Bíblia e entendi que o batismo era em nome do Senhor. Eu não procurei na época, porque não era o tempo. Se eu procurasse, talvez daria tudo errado. Eu não procurei, mas aquilo ficou guardado. Aquilo concordou com o que eu tenho dentro. Vocês entendem? Aquilo concorda com você. Você ouve todo mundo, mas há algo que mexe lá dentro. Que diz assim, está certo, isso aqui está certo, isso aqui está certo, concordo. É assim. É sobre isso que eu estou falando, algo que você tem aí dentro. E depois que eu construí a igreja, então chegaram as cartas. Eu li de um, li de outro. Alguns eu telefonei agradecendo, outros não. Liguei para um de Belo Horizonte, agradeci, ficou bravo para danar comigo. Bateu o telefone lá, tudo bem, não tem problema não. Aí fui procurar Goiânia. E cheguei numa hora difícil. Na hora mais difícil que eu cheguei lá. Estava um alvoroço. Mas eu não estava olhando o homem. Eu não estava olhando o homem, não estava olhando falha de ninguém. Eu queria um ministério correto. Amém? Deus dá o ministério ao homem e aquilo é intocável. O ministério de um homem é intocável, porque foi Deus quem deu. Ninguém derruba um homem que Deus deu um ministério para ele. O seu ministério. Cheguei numa hora difícil e não recebi cartinha de lá me chamando, não. Eu fui atrás. E lá estou até hoje. As ondas passaram o seu alvoroço, chegou a vitória e a bonança, e nós estamos ali. Mas o que é que me levou? O que é que me levou? É o que tinha dentro, porque senão poderia estar em outro ministério, pregando doutrinas difíceis. E eu tenho certeza que nesta manhã, o que tem dentro de você, que faz você permanecer aqui. Amém? É o que está aí dentro que faz você vir, faz você permanecer.
E um dia, se essa igreja fechar, esse pastor apagar e outro vir, você tem que ser bastante cristão para discernir, para não deixar outras coisas entrar no seu coração e atrapalhar o seu arrebatamento. Porque a igreja não é esse tabernáculo, a igreja não é uma denominação. Igreja é um grupo de pessoas em companheirismo sobre a palavra de Deus.